Queridos irmãos sacerdotes, cuja presença nos alegra imensamente nesta noite, quero me lembrar também dos outros 2 irmãos que não estão aqui, mas justificaram a sua ausência por atividades paroquiais já marcadas anteriormente. Saúdo também as religiosas que tomam parte conosco, não só nesta Eucaristia, mas na história também desses 60 anos de vida diocesana. Saúdo os irmãos e irmãs, leigos e leigas de muitos lugares, de muitas paróquias, de muitas comunidades, e temos que admitir que se somos o que somos, isso se deve grandemente à presença criativa, atuante, operosa de muitos irmãos e irmãs, desde a primeira hora da nossa história diocesana até hoje. E oxalá até que Jesus volte. A igreja é uma bela comunhão de ministérios, de serviços, de ofícios, de vocações. E é importante que cada um tome o seu lugar para agir, impulsionado pelo Espírito, na igreja, em toda parte, para ali fazermos acontecer. Para ali podermos dar visibilidade ao reino de Deus que já está em nós, pela fé, pela presença de Jesus na história, e que nós temos que expandir para fora de nós, para os lugares onde nós frequentamos, onde nós vivemos, onde nós trabalhamos, onde a nossa vida passa no dia a dia da nossa história. Que bom que estamos aqui nesta noite, fazendo memória do nosso caminho e colocando em Deus, aos pés da Virgem Santíssima, também a história que queremos continuar construindo juntos. Chegamos então ao 33º domingo do tempo comum. Já estamos ao final, portanto, do ano litúrgico. O próximo domingo, o domingo de Cristo Rei, é o domingo que encerra o nosso ano litúrgico. Daqui a 2 domingos será advento, tempo novo, ano novo, para começarmos com a igreja um novo caminho celebrativo que nos levará ao mistério do Natal, ao mistério da Páscoa, ao mistério de Pentecostes, ao mistério do destino da história na direção de Deus. E é exatamente esta a temática da liturgia deste domingo comum. Na medida em que vamos chegando ao final do ano litúrgico, as leituras nos fazem pensar o fim da história. O fim da história. Não seria, na ótica da fé, não seria sensato pensar uma história que fosse indefinidamente sem metas. Não. Na ótica da fé, a nossa história tem meta. Ela tem um ponto de chegada. E o ponto de chegada é Deus mesmo. Exatamente para este fim que nós estamos indo. E cremos que chegará este dia em que tudo será entregue ao Pai e ali se chega, portanto, à consumação do tempo, da história e de todas as vidas humanas. As que estiverem vivas naquele momento e as que morreram em todo o caminho da trajetória da humanidade. Nós podemos pensar 3 fins. O primeiro, o mais desastroso, o mais trágico, é o fim que virá por destruição radical. E hoje nós temos no mundo bombas suficientes para destruir o mundo centenas de milhares de vezes. Basta que um poderoso tenha mau humor com um outro poderoso do outro lado e queiram disputar o mau humor com bala, com míssil, com elementos de destruição, que nós seremos implodidos e explodidos algumas centenas de vezes. Mas não é esse o fim que nós esperamos. Não é esse o fim que está como meta do nosso caminho. Também não é o fim que vem como desgaste natural. Porque estamos num processo natural de desgaste. Há algumas centenas de milhares de anos, a configuração desse lugar aqui era outra.
E com as chuvas, com os ventos, tudo foi e vai se transformando. E estamos num processo gradativo de desgaste natural. E infelizmente nós temos colaborado muito para que isso vá mais rápido do que poderia ser. Daqui a algum tempo, talvez vamos brigar pela água, ou pela comida, ou disputar uma fração de ar. Então estamos num processo também de desgaste, mas não é esse o fim que nós esperamos. O fim que esperamos é aquele em que o Senhor Jesus volta. E isso nós cremos, irmãos. Cremos e rezamos regularmente. Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Nós cremos nessa verdade de fé. A nossa história não vai indefinidamente, ela vai na direção de Deus. E haverá o dia da intervenção de Deus. O dia de Cristo, o dia de Deus. O dia em que a humanidade toda será então recapitulada e colocada dentro do mistério de Deus, de onde nós um dia também saímos. A liturgia vai exatamente desenhar e nos fazer pensar, crer e desejar esse dia final, esse dia de Deus. É por isso que hoje nós lemos aqui, tanto na primeira leitura quanto no Evangelho, alguma coisa que se refere a aquele dia, aquele tempo. E aqui não se trata, como normalmente, do tempo passado. Aqui agora a liturgia nos faz olhar para o futuro. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe. Ou Jesus lá no Evangelho, naqueles dias, os dias últimos. E tanto Daniel quanto Jesus falam de um tempo de angústia, um tempo de tribulação. Essa palavra aparece muito, por exemplo, no Apocalipse. O tempo da tribulação é este tempo que nós estamos vivendo. O tempo da história, o tempo da labuta, o tempo da luta de cada dia, o tempo que nós somos testados e tentados na fé. O tempo que nós somos chamados a construir nossa vida e nossa história na direção de Deus. Este é o tempo da angústia, este é o tempo da tribulação. Mas chegará o dia em que este tempo passará. E aí, tanto os chamados apocalipses do Antigo Testamento, quanto os do Novo Testamento, porque Apocalipse não é um livro, Apocalipse é um estilo. E lá, nessa literatura chamada assim, apocalíptica, quando se vai desenhar uma intervenção de Deus, ali então se destrói o antigo, se destrói o passado, para se colocar o novo de Deus. É por isso que Jesus aqui, nesse pequeno apocalipse no Evangelho de Marcos, vai dizer isso. Naqueles dias, depois da história, da grande tribulação, da angústia, o sol vai escurecer, a lua não vai brilhar mais, as estrelas vão cair, as forças do céu serão abaladas, o velho será destruído, para que o novo de Deus se instale. E qual é o novo de Deus? Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens, não mais no ventre de uma mulher, vindo das nuvens, com grande poder e glória. Gente, nós esperamos este dia. Esse dia faz parte da nossa esperança, da nossa fé. E sempre que eu comento esses textos, eu digo o que vou dizer agora. Alguns vão rir, mas é verdade. Tomara que Jesus volte antes que essa missa acabe. Eu falei que vocês iam rir. Tomara que ele volte. Haveria situação melhor para ele nos encontrar? Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Essa expressão, vinde, Senhor Jesus, ela é tão antiga quanto a fé cristã. Ela está lá numa carta de Paulo aos Coríntios, está lá no versículo final do Apocalipse,
está num documento antigo da primeira hora do cristianismo, chamado Didaquê ou Didaqué. Ali aparece essa expressão bonita, Maranatá, vem Senhor Jesus. Isso para nós, gente, é vitória, é alegria, é sucesso. Vem Senhor Jesus. Estamos agora, nesse momento, fazendo o que Ele mandou fazer, enquanto Ele não voltasse. Estamos fazendo memória dEle. Estamos fazendo memória dEle. Santo Agostinho escreve, quer queiramos ou não, Jesus vai voltar. Quer queiramos, quer não. Ele diz ainda, bom, se nós amamos Jesus, como teremos medo diante da certeza da sua volta? Então não amamos, dizia Agostinho. E se nós o esperamos como ele nos mandou esperar, não precisamos saber nem o dia nem a hora. E é exatamente assim que Jesus termina, depois de sinalizar, não é, a destruição do antigo, a instalação do novo pela presença gloriosa do Filho do Homem, que é Ele mesmo. Jesus nos chama a estar atentos aos sinais. Aos sinais. Assim como olhamos para a natureza e percebemos que é verão, é inverno, ou que choveu, porque está tudo muito verde, Jesus nos chama a atenção. Estejam atentos à história, como estão atentos à natureza. Esta geração não passará até que tudo aconteça. Havia a certeza inicial de que seria logo a volta de Jesus. Mas também podemos entender esta geração como a geração que crê. A geração que crê não passará até que Jesus volte. Isto é, vai ter gente que crê até que Ele volte. E aqui estamos nós, crendo e celebrando isto, e mais do que celebrando isso, suplicando isto. Vem, Senhor Jesus. E ele termina, e esta frase é importante e oportuna. Quanto àquele dia e aquela hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho. Quem é o Filho? Jesus. Mas somente o Pai. A decisão acerca da volta de Jesus, nem os anjos, nem Maria, nem Jesus sabe. Então estejam atentos. Se um de nós inventar uma data, tá, gente? Isso já aconteceu tantas vezes. Vai ser tal dia e tal hora. Talvez esse sujeito é alguém que tenha vocação para ser Deus Pai, né? Ninguém sabe o dia e a hora. E não interessa o dia e a hora se a gente está fazendo a coisa certa. A profecia de Daniel nos faz entender que naquele dia, no fim de todas as coisas, quando a história chegar à sua consumação, então ali, aqueles que dormem no pó despertarão, uns para a vida eterna, outros para a humilhação eterna. Haverá, portanto, dois destinos, como um texto que leremos em breve. Um vai estar no campo, dois vão estar no campo, um vai, outro fica. Dois vão estar na cama, um vai, outro fica. Para dizer que haverá dois fins, dois destinos, os que vão com o Senhor e aqueles que por algum motivo não vão com o Senhor. E aqui a profecia já vai nos desenhar isso. Agora, o que interessa, irmãos, não é a gente ficar nem perscrutando o dia e nem muito menos andar angustiados porque Deus vai voltar e tudo vai acabar. Por que a gente não toma aqui, por exemplo, o versículo exatamente seguinte dessa profecia? Nesse tempo, teu povo será salvo, todos os que se acharem inscritos no livro.
Põe o seu nome no livro. Coloquemos o nosso nome no livro de Deus, no livro da vida. Os que tiverem sido sábios brilharão no firmamento. Sejamos sábios. E sábio na Escritura é aquele que se constrói segundo Deus, segundo o mandamento, o preceito de Deus. Esse é o sábio. Os que tiverem ensinado os caminhos da virtude brilharão como as estrelas. Ensinemos o caminho da virtude e percorramos nós mesmos esse caminho. E só vai ensinar bem quem percorrer o caminho. Aí não temos que ter medo de nada que possa vir adiante. Sabemos que tudo terminará em Deus, e aqueles que são de Deus vão com Deus, porque já no caminho da tribulação, da angústia, da história, se construíram na direção de Deus. Eis, irmãos, o que nós temos que fazer enquanto Jesus não vem. E o Papa Francisco, para nos ajudar, e ele sempre ajuda, é a tarefa dele, também nos indica uma atitude importante nesse tempo de espera. Amanhã, nesse 33º domingo comum, o Papa nos convida a celebrar o Dia Mundial do Pobre. Em 2016, ele quis que existisse esse dia no calendário litúrgico. Em 2017, ele celebrou a primeira vez, e nesse ano a segunda vez amanhã. Sempre o 33º domingo do tempo comum. O penúltimo domingo do ano litúrgico. O Papa quer celebrá-lo como Dia Mundial do Pobre. E na mensagem que ele escreveu nesse ano, que tem como título "O pobre clama, Deus escuta", o Papa nos chama a conjugar com ele 3 verbos. O verbo clamar, o verbo responder, o verbo libertar. Isto é, nós temos diante de nós sempre situações de grande e grave pobreza. Nós, de fato, convivemos com governos que, historicamente, se mostraram desatentos, descuidados, pelo menos na medida justa, com os nossos pobres. Tanto é que muitos nunca saíram desse lugar, mesmo sendo ajudado com alguma coisa. Mas o Papa quer nos fazer entender que, diante do pobre que clama a Deus e Deus responde, nós também precisamos aprender. Primeiro, porque o clamor continua. O verbo clamar, o Papa nos faz entender, portanto, que esse clamor dos pobres continua. Às vezes silencioso, porque não tem nem mais força para gritar e nem tem mais a quem gritar. Já gritaram tudo. Já gritaram na direção de todos. E não foram tirados desse lugar. Então o Papa nos chama também exatamente a isso, né? Estarmos atentos ao clamor que vem da grande multidão de pobres que está por toda parte também entre nós. Responder. Deus responde, diz o salmista, no Salmo 34. Nós também podemos e devemos reagir de alguma forma. E reagir de modo a libertar. É verdade, irmãos, que nós não damos conta de fazer nem tudo e nem para todos os pobres. Não damos conta de resolver de uma vez, neste tempo, o problema de todos os pobres de modo definitivo. Mas a questão é, se não podemos fazer tudo, se não podemos fazer por todos, não podemos fazer por alguns? Não podemos fazer por aqueles que, por acaso, bem pertinho de nós, expressam seu clamor na direção de quem queira ou possa escutá-los nas suas dificuldades de cada dia? O Papa quer nos convidar a atitudes muito simples, até de matar a fome, como amanhã ele vai fazer lá no Vaticano. A juntar os pobres, e não são poucos, que estão ali esparramados pelas ruas de Roma, para comer com eles. O almoço é amanhã. Não sei se vai ter almoço na segunda lá. Talvez o que sobrou de amanhã, né? Mas, não dá para fazer todo dia? Dá para fazer.
no Dia Mundial do Pobre. É tão pouco. Bom, é muito pouco. Mas é melhor um dia a menos sem fome do que um dia a mais com ela. Isso nós damos conta aí no nosso entorno. Estarmos atentos enquanto esperamos Jesus. Estarmos atentos àqueles que no meio de nós e perto de nós sofrem mais do que a gente. Temos que aprender de Jesus a repartir o pão de cada dia, o afeto de cada dia, o amor de cada dia. Isso nós damos conta. E enquanto fazemos isto, estamos sendo sábios, porque foi isso que Deus mandou fazer, e estamos no caminho da virtude. Foi isso que Deus nos apontou. Estamos escrevendo o nosso nome no livro da vida. Vamos então, irmãos e irmãs, ao final do nosso ano litúrgico, vamos com Jesus retomar a nossa esperança. Nossa vida tem futuro e nosso futuro é Deus, é o céu, é para lá que vamos. Enquanto não chega esse dia e nem chega a nossa morte, vamos nos ocupar das coisas boas, com as quais o nosso nome vai sendo escrito no livro da vida. Aí não temos nada a temer. Quer queiramos, quer não, o Senhor vai voltar. E se nós o amamos, clamamos: vem, Senhor Jesus, e desejamos ansiosos esse dia. Que a Virgem Santíssima nos ajude a caminhar adiante. Como igreja, como famílias, como pessoas, estejamos sempre atentos àqueles que no meio de nós sofrem mais. Sejamos, como fora Jesus, sejamos uma igreja da misericórdia, uma igreja samaritana, uma igreja compassiva. É assim, irmãos, que vamos realizando o nosso dever de casa, enquanto celebramos e fazemos memória de Jesus, enquanto esperamos o dia de Deus.